Olá, hoje no Cidadania vamos falar sobre agronegócio, sobre os impactos da Covid-19, os impactos da pandemia do novo coronavírus no setor agropecuário. O setor parece que não vem sentindo muito os efeitos da crise. O primeiro bimestre de 2020 já tem um PIB do agronegócio positivo de 2,41%, que é uma notícia boa dentro de um cenário de tantas notícias tristes que temos recebido. Hoje nós vamos falar com Natália Fernandes. Ela é superintendente técnica adjunta da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Natália, muito obrigado por participar do Cidadania, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Então a gente começa essa entrevista falando sobre o que mais interessa às pessoas: segurança alimentar e abastecimento alimentar no Brasil. Com essa situação, o setor do agronegócio ainda aí mostrando força diante de um cenário adverso, como é que está a situação da distribuição e entrega de alimentos no país? As pessoas podem ficar tranquilas, não vai haver desabastecimento? Como é que está a situação hoje? Essa é uma das principais preocupações da CNA como representante dos produtores desde o início das medidas de restrição, de isolamento social, né, quando começou realmente a impactar o Brasil, que é garantir a produção e a distribuição de alimento. Então, a gente atuou de várias formas junto com o governo para que isso pudesse ser mantido. Não depende só do setor produtivo, mas também da questão de logística, infraestrutura, dos próprios centros de varejo, atacado e tal, para que esse alimento chegue ao consumidor. E o que a gente tem visto é uma normalidade de forma geral, tanto na produção quanto na distribuição e no fornecimento de alimentos. Então, hoje a gente tem praticamente de norte a sul do país, aí os consumidores conseguem acessar os supermercados, outros varejões, fazer as suas compras de alimento. Teve uma mudança no perfil de consumo, né, da população, que deixa de consumir alguns produtos, às vezes com valor agregado maior ou mais perecíveis, e passam a consumir outros produtos que podem ser estocados. Também uma variação nas semanas, assim, compra mais numa semana, reduz um pouco o consumo na outra, mas de forma geral a gente vê aí a produção normalizada e o acesso da população aos alimentos também de forma normal, o que é um ponto muito positivo do Brasil, né, do agro brasileiro. A agropecuária é uma potência no país, a gente produz tem diversas atividades, né? Tem uma variedade muito grande de alimentos. Isso dá uma tranquilidade maior nesse momento. Então, a gente vê outros países aí já preocupados com o fornecimento, fazendo algumas medidas para viabilizar a importação de alimento, e aqui no Brasil a gente consegue manter até então essa produção normalizada e a distribuição, o acesso da população aos alimentos também. A gente pode dizer que o Brasil é um país, a gente pode dizer assim, com tranquilidade, que o Brasil é um país autossuficiente na produção de alimentos, né? Além de ser autossuficiente, ainda produz alimentos aí para exportação. Então, reforça aí a sua fala de que a população pode ficar tranquila, porque falta de alimentos não é uma coisa que está no horizonte dessa nossa crise, né? Isso dá para ver que não é uma fala só, é realmente a realidade. As pessoas percebem isso na realidade, que realmente elas buscam de alimento. No Brasil você se encontra uma variedade grande de frutas, de hortaliças, de arroz, feijão, produtos básicos, né? Feijão, proteína de origem animal. Então, realmente, a gente tem essa vantagem, e é algo que a gente tem trabalhado para preservar. Porque no momento de dificuldade, desafio como esse, a gente está aí diante dessa pandemia, vários desafios, cenário econômico sendo comprometido e impactado, mas a alimentação na mesa das pessoas é algo muito importante, né? Então, continuaremos trabalhando para manter essas atividades no campo funcionando, os produtores ali conseguindo a gente ter o menor impacto possível para que eles consigam manter a produção e a população consiga ter esse alimento na mesa, independente do tempo que a gente ainda venha a sofrer com essas medidas de isolamento.
Isso aí a gente vê de fato, né, as CEASAs funcionando, pelo menos aqui no Distrito Federal, de onde nós gravamos aqui essa entrevista, a CEASA funciona normalmente e de fato a gente tem uma oferta no Brasil de alimentos sim, muito rica, diversa e de muito boa qualidade. Agora, a questão da logística que você colocou aí, que é um aspecto importante. Como é que está essa parte assim, do transporte de alimentos, do escoamento da produção, nessa situação que a gente vive? Porque agora a gente está falando aqui, eu estou falando das estradas. Há dificuldades para o transporte, como barreiras, fechamentos de cidades, ou até dificuldades aí para os caminhoneiros, né, já que grande parte da nossa produção ela é escoada pelas rodovias, em relação à viagem mesmo dos caminhoneiros, ao transporte dos alimentos, com possibilidade de encontrar restaurantes fechados nas estradas. Como é que está essa situação, pelo menos para o transporte de alimentos? Está tranquila também ou há dificuldades aí que preocupam o setor aí da agropecuária, do agronegócio? No início houve alguns pontos assim de dificuldade, então ainda tiveram aquelas medidas de identificar quais eram as atividades e serviços essenciais, né, do governo, algumas medidas estaduais, uma incerteza muito grande ainda de como os municípios e estados se comportariam, então a gente teve casos de dificuldade desse trânsito, né, dos caminhões para transporte de alimento, também para recebimento de insumo nas propriedades, mas isso acabou sendo regularizado. A CNA tem uma proximidade grande com o Ministério de Infraestrutura e Logística, de Infraestrutura também, então a gente construiu um canal, em que a gente tem um canal, né, na CNA, o WhatsApp, que os produtores mandam ali problemas que eles venham enfrentando e a gente recebia muita coisa relacionada à logística. Então, todos os relatos que a gente recebia, seja em âmbito municipal, de uma estrada fechada, ou falta de suprimento ali, posto de combustível, restaurante na estrada, a gente submetia isso ao Ministério de Infraestrutura e eles atuavam da melhor forma e prontamente para que isso fosse regularizado. Colocaram algumas recomendações também, viabilizaram a abertura, né, de restaurantes, postos de combustível na beira da estrada, exatamente para permitir com que esse setor continuasse funcionando. Então, hoje, de forma geral, isso está regularizado, a logística tem fluído bem, tanto quando a gente fala de grandes culturas como pequenas culturas, para centros mais próximos, isso tem funcionado de forma bem normalizada, né? Permitindo aí que a gente esteja nessa situação mais confortável no que se refere à distribuição e suprimento de alimentos. Tá. Agora, outra questão que também foi colocada, essas mudanças de hábito, né? A gente tem uma cadeia aí que absorve grande parte da produção, que são restaurantes, bares, as lanchonetes, e esses estabelecimentos comerciais, eles foram, na maior parte das cidades, aí, estão obrigados a serem fechados, pelo menos temporariamente, né, enquanto a gente vive aí esse momento, e isso tem um impacto na compra de alimentos, né? E como é que fica isso agora do lado dos produtores, né? Qual o setor da agricultura? Eu digo assim, isso afeta mais ao pequeno produtor, afeta mais o pequeno produtor, o médio produtor ou os grandes produtores? E como é que isso pode ser resolvido, né? Especialmente no caso da produção de hortifruti, né? Das hortaliças, daqueles alimentos que são mais perecíveis, que não têm como ser estocados. Isso tem causado prejuízos aos produtores, especialmente pequenos e médios, por conta dessa mudança de hábitos e as pessoas agora comendo em casa, não indo a restaurantes. Isso afeta a vida dos produtores rurais? Isso afeta diretamente o setor, né? Os produtores rurais. Por quê? Muitos têm seus canais de comercialização já estabelecidos. Então, alguns vendem a maioria já para atacado, para o Ceasa, Ceagesp, outros já têm um canal ali com restaurantes próximos da região ou com um distribuidor que leva para esse restaurante. Então, a gente teve um impacto, sim. A gente trabalha principalmente com as principais atividades que foram impactadas por essas mudanças.
Então, hortaliças é uma, né? Principalmente aqueles produtos mais perecíveis, como as folhosas, que foram fortemente impactados. Então, a gente tem outras hortaliças mais duráveis, como batata, cenoura, que também é um pouco mais fácil de você armazenar, transportar com impacto menor, mas essas mais perecíveis com impacto significativo, porque forneciam muito para esses restaurantes. Então, aí acaba sendo um efeito cascata, né? Diminui a demanda do restaurante, que diminui essa demanda para o atacado, e o atacado compra menos do produtor. Então, a gente percebeu isso sim, um setor impactado, o setor de hortaliças e frutas tem um perfil grande, uma participação grande de pequenos e médios produtores, então teve esse impacto sim. O impacto também na cadeia de lácteos, também tem uma mudança de consumo aí, dependendo dos processados, queijo, que tem um consumo maior nesses restaurantes, pizzarias, que seja, então, uma redução no início, e isso tudo é algo que não só o setor tem aprendido, mas a população mundial, aí, os negócios têm aprendido a se adaptar. Então, no início, teve esse impacto grande e ainda uma necessidade de solução imediata para que houvesse essa venda, esse escoamento da produção. Então, eu poderia citar algumas soluções para várias dessas atividades que eu dei como exemplo. E agora o setor já vem, tanto o setor quanto o governo, que anunciou algumas medidas, a própria CNA, colocando algumas iniciativas para retomar as atividades desses produtos. Eu acabei esquecendo de citar outras que também foram impactadas por essa mudança de consumo. O setor de flores, que foi fortemente impactado, porque com a paralisação dos eventos, formaturas, casamento, praticamente eles tiveram uma redução de 90% do faturamento aí, logo no início da crise. Então, um setor que precisa muito de apoio nesse momento para que eles consigam aí ter um capital de giro para se manter na atividade enquanto não tem um retorno, uma retomada das vendas. Também conseguimos recentemente algumas recomendações e aberturas, mesmo que estaduais, que de forma regional, para o retorno de floriculturas e garden centers, tomando as devidas precauções para que eles pudessem funcionar, para que tivesse uma retomada do setor, principalmente no Dia das Mães, recentemente. Então, o setor conseguiu fazer as suas vendas. Algumas flores, que são as mais demandadas nessa época, então chegaram a ser vendidas 100% do que foi ofertado, chegou a ser vendido, mesmo sendo um volume inferior a anos que a gente não estava sob esse desafio. No setor de hortaliças e frutas, algumas iniciativas de organização de produtores ou do próprio Mercado CNA, que é uma plataforma de comércio eletrônico, que a gente tem tentado fazer essa conexão entre onde há a oferta do produto, quais são esses produtos e o volume, e onde há uma demanda, seja de supermercados, de cooperativas, de redes de varejo, por comprar esses produtos. Então, tem algumas iniciativas assim que têm viabilizado o escoamento mesmo desses produtos, como folhosas que eu citei, que perdeu um canal de comercialização e agora está buscando um outro canal de comercialização. Então, assim, a gente passa por um momento em que você vai criando adaptações, né? Para a gente resolver, mesmo que de forma pontual, regional, digo, porque tem perfil diferente de produtor, perfil diferente nos centros de consumo, para que isso vá se regularizando, nem que não volte à normalidade, mas que os produtores consigam ter um mínimo aí de faturamento para manutenção na atividade, manutenção da produção e fornecimento de alimentos. Tá, você citou realmente aí a questão dos produtores de flores aí, certamente acaba sendo um setor, uma parte, né, da agropecuária mais sensível, porque é uma parte também que as pessoas podem deixar de consumir, né? O alimento não tem como. Então, a própria dinâmica da vida mesmo, ela acaba meio que
dando essa pujança aí, dando esse fortalecimento para o setor agropecuário, que não vai sentir os efeitos da crise, porque a gente não está falando de algo que possa ser cortado do nosso consumo. Mas a gente tem essa preocupação aí, especialmente com os pequenos produtores, aí por conta dessa desaceleração da economia que acaba impactando, como você bem colocou aí, alguns setores, aqueles dos alimentos que não podem ser estocados. O Plano Safra, ele ajuda nesse sentido, quer dizer, existe uma atuação do governo no sentido de compras de alimentos para evitar a perda, e ainda completando essa questão, existe possibilidade de haver um excedente de produção em virtude desse desequilíbrio causado, principalmente agora nesse começo, até que haja um reequilíbrio, uma readaptação do setor em relação à própria demanda. Existe uma possibilidade de queda nos preços dos alimentos, ou então de que esses excedentes de produção sejam comprados via Plano Safra ou algum outro mecanismo, como esse que você citou da própria CNA, e que isso seja distribuído para parcela da população que agora vai talvez aí chegar numa situação limite até de não ter dinheiro para comprar seus alimentos? A gente tem um cenário um pouco diferente para cada atividade, assim, né? Quando a gente fala de grandes culturas, de commodities como soja, milho, café, que inclusive são culturas que têm puxado aí os números que você citou, de um PIB positivo no primeiro bimestre, por mais que esse seja um período que não tenha captado o impacto da Covid, né, 19, porque a gente está falando do primeiro bimestre, ainda não tinha tido todas essas restrições, mas tem uma perspectiva de elevação da produção, tanto de soja, de milho, como de café para este ano. Também tivemos uma valorização dos preços que fizeram com que esse resultado do PIB agro possa ser positivo. Então, esse é um cenário, são culturas que atendem o mercado interno, mas também o mercado externo. Então, tivemos nesse momento um crescimento das exportações, quando a gente fala de grãos, principalmente para a China, de carne também para a China, nesse primeiro bimestre até primeiro trimestre, estou falando de todas as carnes, também de soja e milho, que isso favorece o desempenho do setor, né, o fator positivo do setor, mas que também há o suprimento interno do mercado. Então, se a gente fala, acabou citando algumas questões aí, equilíbrio, oferta e demanda, produção e tal, eu estou fazendo link porque a gente tem uma elevação da produção, também estamos exportando mais. E aí, por ter uma demanda internacional elevada, tem uma elevação dos preços. Mas isso se controla, a questão de oferta e demanda. A partir do momento que você leva mais para fora, você consegue fazer o controle de oferta e demanda no mercado interno, com o mercado externo. Então, assim, não há uma perspectiva, um risco, ou de ter excesso de produção, ou de falta, porque o setor acaba conseguindo fazer essa distribuição, seja via mercado interno, externo ou interno, quando a gente fala dessas grandes culturas. Aí, quando a gente vai mais para outras, como hortifruti, aí o cenário é um pouco diferente. O mercado de hortaliças é principalmente interno, né? A produção e comercialização no mercado interno. Também culturas mais curtas. O produtor tem aquele produto disponível e num curto espaço de tempo faz uma nova safra e depois de alguns poucos meses, 3 meses, colhe de novo e tem produção disponível. A parte de frutas também tem um percentual da produção direcionado à exportação, que no momento está comprometida. Parte da exportação de frutas era feita nos próprias aeronaves de passageiros, né? E aí, com a restrição dos voos... Dos voos? Isso, dos voos de passageiros. Essa exportação foi inviabilizada, então aumenta, de certa forma, um pouco a oferta dessas frutas, que são frutas de extrema qualidade no mercado interno. Então, assim, a parte de hortaliças e frutas é algo que a gente vê um cenário bem variável, muda de semana para semana, porque a gente tem as pessoas e os supermercados fazendo uma compra numa semana, assim,
Então a demanda se eleva bastante, aí às vezes a gente tem a valorização de alguns produtos nessa semana. Posso citar algumas hortaliças e também até carnes que as pessoas compram, congelam. Depois, 1 ou 2 semanas posterior, diminui um pouco a demanda, cai um pouco o preço e esse comportamento volta a se repetir nas outras semanas. Então, é um cenário bastante incerto, isso é negativo para os produtores, porque eles não conseguem ter uma previsibilidade nem de demanda, nem de preço. Então, acaba sendo uma preocupação do setor e que muitas vezes se torna acaba gerando uma outra dificuldade, um outro desafio, que é quando ele precisa de crédito para se manter em alguns momentos da atividade que ele está tendo que escoar menos a produção ou vender a produção a um preço inferior ao que ele esperava ou de semanas anteriores. Essa questão do crédito que você colocou agora, isso daí é um aspecto que vai afetar todos os produtores. O pequeno produtor, ele usa o crédito rural, o médio e o grande também. E para equilibrar um pouco, já que a produção que vinha já acontecendo, né, a safra que vem já sendo plantada desde o ano passado, enfim, ela chegou a 2020 sem saber que, né, nenhum de nós sabíamos que enfrentaríamos essa situação. Então se trabalha com custos que estavam numa situação de mercado completamente diferente e chega na hora de comercialização com uma situação econômica de incerteza absoluta, né? Como é que fica essa questão do crédito? Os produtores, eles estão tendo possibilidade de renegociação, de postergação de pagamentos, redução de juros. Existe também uma ação nesse sentido para que toda a cadeia produtiva consiga se reequilibrar e não sofrer os efeitos aí da baixa na demanda, tendo que pagar a produção ainda com uma expectativa de comercialização que não se realizou às vezes? Essa ação demanda dos produtores, tanto que a CNA trabalhou aí desde o início, né, desde março, está trabalhando junto ao governo para pleitear isso. Tanto possibilidade de prorrogação de alguns pagamentos de financiamentos que viriam a vencer agora, nos próximos meses, como também um aporte maior de recurso para acesso desses produtores a crédito, seja para custeio ou para capital de giro. E aí, aquelas atividades que eu citei são as mais afetadas, e ainda tem outras, né, como o setor sucroenergético, só fazendo um link que você tinha comentado antes, da questão do que é alimento, que acaba sendo essencial, as pessoas procuram mais e outras coisas elas podem deixar de consumir, né? No agro, quando a gente fala agro, a gente está falando de alimento, mas a gente também fala de energia. Sim, é o etanol, né? Então, o setor sucroenergético está sendo muito afetado, porque houve redução drástica do consumo. O preço do petróleo impacta aí, nesse caso, bastante, né? Isso. E aí, como teve uma redução também no preço do petróleo, tudo isso puxa o preço do etanol para baixo. A gente está tendo uma safra maior de cana, que se iniciou agora, nesse ano. Então, uma oferta maior, com uma demanda menor. Então, um setor que está fortemente impactado, buscando também apoio do governo com novas linhas para que permita a estocagem de etanol, para que ele possa se comercializar mais para frente. Então, também um setor que está impactado, de borracha natural, com a redução da produção de veículos e outras... E tem outras coisas aí, né? Você está citando aí o setor da produção do álcool, né? Que já é um setor voltado aí para a produção de energia, de combustíveis, né? A gente está falando de agronegócio aqui, mas tem o setor moveleiro, tem o setor de papel e celulose, e esses também estão sendo impactados de forma diferente, né? De forma mais negativa, né? São aquilo ali que a gente pode cortar do consumo, né? E que as pessoas, né, em função aí de toda a situação, claro, a demanda se reduziu. Natália, só para fazer um link, me desculpa, mas para responder a sua pergunta anterior, que eu acabei fazendo o comentário sobre outras atividades que têm sido impactadas, mas saíram sim algumas medidas do governo, conforme inclusive a gente estava pleiteando, tanto de prorrogação de prazo de pagamento,
como de crédito para produtores do Pronaf e do Pronamp, então agricultura familiar e médios produtores, mas os produtores continuam com dificuldade. Muitas instituições financeiras têm ampliado a taxa de juros quando o produtor vai solicitar essa prorrogação, o que tem inviabilizado, então eles acabam não conseguindo fazer a prorrogação do prazo de pagamento. No caso de algumas atividades, como que eu citei de flores, por exemplo, a prorrogação apenas para agosto não resolve o problema do setor, então tem algumas atividades que a demanda ainda é por um período maior dessa prorrogação, e a gente continua atuando, inclusive com propostas que foram entregues na semana passada para o Plano Agrícola e Pecuário, que é a próxima safra que vem aí, para redução de taxa de juros, acompanhando aí a redução que teve na Selic, então que tem a redução de taxa de juros para os produtores rurais e algumas medidas de facilitação para que os produtores realmente tenham acesso a crédito no momento que eles precisam e com uma taxa de juros acessível para enfrentar essa dificuldade. Então a gente fica aí nessa preocupação de que o governo perceba essa importância, que ele sabe, né, o apoio muito grande do Ministério da Agricultura, inclusive nesse ponto, sabe da importância do setor de produção de alimentos, mas que os produtores possam ter esse apoio nesse momento para a próxima safra, para que eles consigam se manter aí na atividade com uma condição financeira, mesmo diante dos desafios, favorável para a produção e sustentação de suas famílias aí, por meio das atividades. Tá. Agora, assim, para a gente encerrar a nossa entrevista, como é que está a situação dos trabalhadores do campo? E aí eu estou me referindo a todos. Estou me referindo ao empresário que trabalha no campo, ao grande fazendeiro, ao médio produtor e aos pequenos produtores, aos agricultores familiares. Como é que está essa situação da disseminação da Covid-19 no campo? Né? As pessoas na área rural, elas normalmente ficam mais distanciadas, os espaços são maiores, existe todo um contexto diferente. Isso está mais controlado, é tranquilo, não está afetando a mão de obra, o número de casos dentro do setor rural, tanto da parte de mão de obra quanto da parte dos próprios empresários, está tranquila? Como é que está isso e que recomendações você faria aí para essas pessoas, para se cuidarem, para continuar trazendo os alimentos aí para a mesa de todos os brasileiros e brasileiras? Realmente os cuidados aí para a manutenção da saúde, tanto dos produtores como dos trabalhadores rurais, está entre as prioridades do sistema CNA. Então, desde o início, a gente também tem buscado o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde para que atue de forma conjunta com recomendações para o campo. Tem algumas atividades que dependem grandemente de mão de obra, né, de trabalhadores pastistas para fazer colheita, como café, hortaliças, diversas culturas que dependem disso, própria cana-de-açúcar que está iniciando a safra. Então, havia e ainda há uma preocupação do setor no sentido de que não venha a piorar essa questão. Por enquanto, realmente, nas atividades, nos centros rurais, né, a incidência é muito menor, a gente ainda não tem ouvido casos de Covid positivo que tenha afetado propriedades, independente de tamanho, pequena, média ou grande. Então, a gente tem trabalhado, saíram algumas recomendações, como solicitação da CNA, recomendações para o funcionamento de feiras livres, recomendações para cuidados no campo, seja no momento do transporte do trabalhador até a propriedade, dentro da propriedade, nos vestiários, acomodações, refeitórios, para que haja um distanciamento, a higienização que tem que ser feita, o uso de máscaras, troca de roupa. Então, assim, tiveram várias medidas no site da CNA. Encontra-se facilmente algumas publicações com recomendações de medidas para serem adotadas no campo. A gente continua atuando, dando suporte maior para atividades que estão em momento de colheita e que dependem da viagem de trabalhadores para essas atividades. Então, isso é uma preocupação. A gente continua com um canal de WhatsApp funcionando, que pode ser... Você pode passar o canal de WhatsApp para a gente? Eu não sei o número de cor, mas... Vamos passar então o site da CNA, Isso. porque lá tem uma cartilha com recomendações, né?
É CNA Brasil? www.cnabrasil.org.br. Entrando no site, vai aparecer uma caixinha também em que o produtor pode acessar e o número de WhatsApp e fazer já está lá, né? Isso, bem facilmente. Então, assim, continua aberto qualquer problema que os produtores tenham no campo, seja com a de suprimento que eles precisam para ter esses cuidados, essas prevenções, EPI, álcool gel. Então, qualquer tipo de problema que tenha no campo, a gente está recebendo e tem trabalhado isso como CNA, como Senar também, e com os órgãos do governo para que a gente mantenha aí essa saúde no campo dos produtores, dos trabalhadores e a produção de alimentos para a população brasileira. Ótimo. Muito obrigado, Natália, pelas informações. Então, eu vou repetir aqui para os nossos internautas e telespectadores também, o site da CNA, cnabrasil.org.br. No site da CNA tem uma cartilha com recomendações de cuidados que o produtor deve ter para se precaver da Covid-19. E esse canal que a Natália acabou de citar aqui, de WhatsApp, ele está sempre ativo lá. Eu tive a oportunidade de pesquisar antes de fazer a pesquisa e sempre aparece uma caixinha de diálogo que é o canal de comunicação com todas as pessoas que estão no campo aí. Natália, muito obrigado pela sua participação na entrevista. Eu que agradeço. Vamos aí continuar atuando para que a gente enfrente esse desafio tão grande que ainda a gente tem pela frente. Obrigado mais uma vez. E obrigado também a você que nos assistiu. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, é www.senado.leg.br/tv, ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer alguma crítica, comentário ou sugestão para os programas do Cidadania, sugerir uma pauta, acesse a Ouvidoria do Senado, senado.leg.br/ouvidoria. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.